Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Avante, o podcast que está sendo gravado agora para a nossa formação da nossa tendência. E hoje eu estou aqui com dois companheiros importantíssimos para a nossa tendência e que vão contribuir muitíssimo com a nossa formação hoje. Estou aqui hoje com a Teca Natari, que é uma das como é que eu vou te explicar, Teca? Fala, dá um bom dia para eles, dá uma boa tarde, uma boa noite, Teca. Tá bom, companheirada. Boa tarde, sou Teca Notari. Bem, sou uma militante, uma soldada do Partido dos Trabalhadores, da Avante. Eu sou fundadora do PT, tenho 75 anos, comecei minha batalha já no movimento estudantil lá atrás, e até hoje, né? Somos uma família de militantes, então não tem como parar, né? Vamos em frente sempre. Gente, eu aprendo muitíssimo com a Teca todas as vezes que eu tenho a oportunidade da gente se encontrar, e eu hoje espero que vocês aprendam também muitíssimo. E também estou com ele, Cícero Balestro, que é Como é que fala, Cícero? Você é o coordenador da nossa tendência? Não, sou. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as companheiras e companheiros, em especial a Sara. Né? Integro, sim, a nossa coordenação executiva nacional, sou do membro do diretório nacional do PT também. E a Teca é muito modesta, porque a Teca não é só uma militante da Avante do PT, a Teca é uma militante revolucionária de décadas no Brasil. Né? Teve em lutas, militava numa organização política muito importante no enfrentamento à ditadura, que era o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Saudoso Mário Alves, né, Jacob Gorender, enfim, tantos nomes ilustres da esquerda brasileira e da luta da classe trabalhadora do Brasil. Obrigada, Cícero. Gente, hoje, como vocês já sabem, na verdade, esse é o último podcast que a gente grava para essa formação da Avante, e nada mais, nada menos do que um tema importante como a luta da classe trabalhadora na América Latina. A gente que já falou aqui sobre o PT, que já falou aqui sobre os conceitos do socialismo, já falou sobre a nossa tendência. Hoje, a gente vem falando sobre esse cenário mais macro, já que falamos no último podcast sobre análise de conjuntura, agora o nosso tema é sobre a classe trabalhadora e sobre a América Latina. Bom, sem mais delongas, que vocês sabem que a gente vai seguindo o podcast desse jeito, a Teca é quem vai começar falando para a gente. Então, esse é o momento que eu estou terminando aqui de falar, que você vai pegar seu caderno para você poder anotar as coisas que a Teca vai falar, para você começar a estudar para a nossa oficina. E aí, Teca, eu queria que você falasse para eles como é que surgiu essa luta da classe trabalhadora na América Latina? Como que é esse histórico que a gente tem? Bem, vamos lá. Eu acho que a América Latina e Caribe tem exemplos de lutas importantíssimas para os trabalhadores, né? Eu acho que nós temos, não só no Brasil, mas como nos países da América Sul, América Central e Caribe, grandes e importantes lutas, né? Eu queria citar algumas que a gente pudesse estudar, que me chama muita atenção, por exemplo, no Caribe, a luta de independência do Haiti, né? Que aconteceu lá no início de 1804, se não me engano, e foi a primeira nação independente do Caribe. Foi a primeira nação que aboliu a escravatura no Ocidente. É um país que vive hoje crises terríveis e o mundo não olha bem para o Caribe, para o Haiti, e olha o Haiti como luta de voodoo contra comunidades, quando na realidade é luta de classes que acontece no Haiti, e exemplos importantíssimos do que foi enfrentamento, inclusive ao exército, e derrotou o exército bolsonarista. Então, temos exemplo muito importante de um país pequeno, com a população afrodescendente, né, aguerrida, e que é um grande exemplo para a gente, que nós conhecemos tão pouco da história do Haiti.
Nós temos as lutas que foram, por exemplo, de independência da Nicarágua, né, da derrota do Somoza, que foi, me lembro de um fato muito importante, por exemplo, quando foi comemorada a vitória da Revolução, e estava acontecendo um festival na Globo, e naquele dia tinha uma edição desse festival, e o Gonzaguinha, ao vivo, para o regozijo assim, dos lutadores, comemorou ao vivo a vitória dos sandinistas. Então, nós tivemos lutas muito importantes, muito significativas, né, que nos orientou, inclusive, em muitos momentos. Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção nessas lutas, tá? Teca, Hoje. dá uma olhada se você não tá com a mão no microfone. Ficou meio abafado pra gente. Ficou. Ai, não sei, eu acho que Agora não. ficou ótimo. Ficou, tá, melhorei minha posição da mão. Eu acho que nós temos que prestar atenção e observar e analisar exatamente o caráter dessas lutas, né? Por exemplo, elas tiveram caráter socialista em algum momento? Na Nicarágua eu sei que teve. Temos uma acumulação lá que o povo nicaragüense precisa recuperar. O Haiti teve um caráter socialista ou foi apenas nacional? Que por isso, então, quais são as consequências disso? Eu acho que são questões que a gente precisa estudar para nos prepararmos, inclusive, para as análises e as lutas que a gente vai estar travando. Porque eu acho que essas questões, né, Honduras, a violência que sempre esteve presente na luta dos trabalhadores de Honduras. Então, muito importante. Né? Conheci hondurenhos em Cuba que estavam acolhidos em Cuba porque estavam sofrendo, havia um processo de violência, de extermínio muito grande dos trabalhadores em luta em Honduras. Então, acho que a gente tem, na América Latina, no geral, e no Caribe, exemplos importantíssimos que a gente tem que se voltar. Então, o que é que eu acho que a gente tem de muito significativo dessa acumulação de lutas? O Fórum São Paulo. Acho que o Fórum São Paulo é o salto mais importante, que a gente tem que se aprofundar. O movimento social, os movimentos dos trabalhadores brasileiros têm que se apropriar do que é o Fórum São Paulo e está trabalhando intensamente, inclusive, porque as mudanças que nós tivemos progressistas realmente da América Latina tem muita influência do Foro São Paulo, da formulação da organização que o Foro São Paulo imprimiu aos partidos que participam, né? Então, acho que a gente tem que se apropriar melhor, né, do Foro São Paulo, tem que ir para a sociedade. A militância socialista tem que ir para a base social dos nossos países para trabalhar e defender e difundir o Fórum São Paulo. Se a gente vê os discursos do Lula, por exemplo, hoje, tem muito do Fórum São Paulo. Muito. Toda a questão da parte da disputa com o capital hoje, das políticas econômicas que são colocadas hoje para disputar na sociedade, né, e que não está sendo fácil, né, para o nosso governo, tem a ver com as formulações e a acumulação que o Fórum São Paulo traz para as lutas nossas. Então, acho que temos um instrumental espetacular, né? E que temos que envolver a classe trabalhadora organizada na questão da defesa do Foro São Paulo, de ampliação e da divulgação dos avanços que a gente tem, enquanto formulação de políticas mesmo, em vários planos que o Foro São Paulo apresenta para a gente. Então, acho que é o que nós temos de mais significativo
nos últimos tempos. E lembrar que o Fórum de São Paulo ele aconteceu logo após, né? Foi início dos anos 90. Antes disso, nós tínhamos grandes reuniões em vários países de discussão da dívida externa. Acho que começou tudo ali, né? O que significava a dívida externa, da precarização de vida dos povos, e isso acumulou a ponto de... E a CUT, né, que estava iniciando sua construção, participou muito intensamente disso. A nossa companheira querida, mãe do nosso companheiro Cícero, participou intensamente dessa discussão, né? Eu estive junto com a companheira querida em vários momentos da CUT. Eu trabalhava na CUT e ela era da direção, e ela participou muito intensamente, se interessava muito por esse tema. Então, eu acho que a gente tem que se aprofundar no instrumental que a gente tem. Nós temos um instrumental muito importante, que eu acho que hoje o mais importante para entender essa acumulação, e precisamos nos aprofundar melhor nas histórias dos nossos povos latinos de caribenhos, porque temos lutas muito significativas, muito importantes para a gente conhecer e nos armar, para nos dar referências importantes. Então, eu acho que a gente tem muita coisa na luta dos trabalhadores e trabalhadoras da América Latina e Caribe para estudar, aprender e se referenciar. É isso, eu estou aqui meio buscando na memória o que eu tenho, porque eu não me preparei bem, porque eu não fiquei... Faz tempo que eu não estou estudando sobre esses temas. Agora você imagina se ela tivesse se preparado para esse Verdade. podcast, o que ela não traria? Cícero, o que você complementa para a gente? Não, o que eu queria, acho que até que abordou a questão geral de uma maneira muito, muito importante aqui para nós, e o que eu acho que é fundamental a gente destacar. A relação nossa, da nossa luta, da classe trabalhadora, de todas as suas expressões, da diversidade da classe trabalhadora que tem no Brasil, ela tem do ponto de vista dos seus anseios, das suas lutas específicas, intersecções muito grandes e fundamentais com as lutas de todos os povos da América Latina, mesmo que não tenha consciência disso e nem as organizações de esquerda brasileira as tenham, em particular nos últimos anos. Né? Antigamente tinha um trabalho político ideológico maior sobre isso. A América Latina foi o primeiro continente, quando os Estados Unidos não era ainda a potência central do capitalismo, ele já exercia o seu domínio sob a ótica imperialista em relação ao continente latino-americano. Nós estamos falando aí dos anos 30 do século XIX, a doutrina Monroe. América para os americanos, mas a América para os americanos do norte. O discurso oficial era anticolonial, mas a política desenvolvida era do Big Stick, que foi depois do Theodore Roosevelt, do grande porrete. Este continente aqui, a pátria grande, como chamava Che Guevara, ela teve uma independência política. O que nos diferencia da África e Ásia, outros países da chamada periferia ou semi-periferia do capitalismo? Aqui a independência política formal ela é muito mais antiga, ela remonta à primeira metade do século XIX. A independência política formal. Mas do ponto de vista da dependência política, econômica e da dominação, nós sofremos com o imperialismo estadunidense há 200 anos. Esses outros continentes tinham outras formas, inclusive o processo de invasão e colonização da África e Ásia posterior, a final do século XIX, e ao longo do século XX. E por isso também, era pela questão da longevidade dessa relação de dependência e de dominação, porque nós sabemos que a hegemonia se constrói por duas
de duas formas, de outra, mas centralmente de duas formas, ou pela coerção, né, ou pelo consenso. A influência cultural na disputa hegemônica, que a potência central hoje do capitalismo, que é os Estados Unidos, como é há 7, 8 décadas, ela é infinitamente maior na América Latina do que na Ásia e na África. Eles conseguem ter um processo de disputar a hegemonia e de disputar consciências, naturalizando posicionamentos que trazem um processo, que nos dão uma dificuldade muito maior na disputa política. E ao mesmo tempo eles nos veem como como quintal deles. Aqui, vamos remontar tudo que sofreu e sofre Cuba, o Vietnã, que derrotou os Estados Unidos militarmente em uma guerra que todo mundo conhece, que todo mundo pelo menos já viu algum filme sobre essa guerra. Tá? Eles foram derrotados. Eles mantêm já há mais de 20 anos relações diplomáticas e comerciais com o Vietnã praticamente normais. E o Vietnã segue sendo um país socialista. Com Cuba, eles mantêm um bloqueio há 62 anos. O bloqueio oficial há 62 anos. Porque o Obama retomou a relação, mas não acabou com o bloqueio segue. Eu fiz esse parênteses para citar como, na visão do centro do Império, a América Latina é o seu quintal e é inadmissível qualquer movimento de autonomia e de independência na América Latina. Então, a nossa luta, ela tem esse diferencial. E ela é Brasil e todo mundo. O problema no Brasil é que talvez, aí teria que ter uma explicação, isso também remonta à própria colonização, a invasão portuguesa que teve aqui, etc. Nós muitas vezes ficamos de costas para a América Latina, de costas para essa integração. É muito mais presente a integração da luta, a integração da defesa, do sentimento de defesa da pátria, do sentimento de defesa real da pátria. Defender a pátria é defender seu povo, em qualquer lugar do mundo. Não o patriotismo do extremismo de direita. Mas defender pátria e defender seu povo. É menor aqui. E esse é um grande desafio nosso. Acho que por isso, inclusive, que está de parabéns toda a comissão organizadora, Sara e tu, sobre colocar esse tema também no nosso processo de formação. Nós precisamos nos debruçar, porque nós temos muito mais identidades com as lutas dos povos aqui, que são imensas, Tá? Nós temos índices de desenvolvimento socioeconômico semelhantes, no que pesa serem economias de tamanhos distintas, mas nós temos desde acesso à saúde, o índice de analfabetismo, sempre muito semelhante na América Latina, sempre muito semelhante, que demonstra que o processo de exploração e de dominação tem muita identidade. As classes dominantes latino-americanas, elas têm muita identidade entre si. E a classe trabalhadora latino-americana precisa ter também muito essa identidade. Experiências riquíssimas, citando o exemplo da Revolução Cubana, né, a Revolução Nicaragüense já mencionada aqui pela Teca, as lutas de resistência dos povos indígenas na Bolívia, no Peru, no Chile, os diferentes movimentos. Nós temos um dos maiores, pouca gente sabe, inclusive está, eu acho que no caderno desse módulo aqui, me avisa do tempo, viu, Sara? Para não me alongar demais. Mas nós temos um dos maiores pensadores marxistas, eu sei que já foi, acho que do passado ou retrasado, já foi um módulo aqui do curso, né? Da jornada. Um dos maiores pensadores marxistas que nós temos do mundo é um peruano, se chama Mariátegui. Inclusive, abre o caderno ali com o texto Ponto de Vista Antiimperialista, que é esse que eu estou tratando agora nessa pergunta aqui. Né? Então, nós temos uma riqueza, os nossos povos são de uma riqueza fundamental, são uma riqueza gigantesca. E a unidade dessa luta, a unidade que nós sofremos processos de exploração e de dominação muito semelhantes, os povos da América Latina, é algo fundamental que a militância da esquerda tem que ter presente. A luta do trabalhador argentino, claro, a luta de todos os trabalhadores do mundo, é óbvio, como dizia um velho barbudo lá no século XIX, mas há especificidades, evidente que há especificidades. E as especificidades
na classe trabalhadora dos países latino-americanos se aproximam muito mais. Então, por isso que é fundamental a gente pensar, ler e desenvolver formulações sobre o processo de como das diferentes experiências que nós temos em todos os países latino-americanos. Que teve a Revolução Mexicana, foi antes da Revolução, foi uma revolução nacional popular que enfrentou inclusive tropas dos Estados Unidos. Ao longo do século XX, Sara, os países da América Central, a Nicarágua, por exemplo, sofreu cerca de 30 ou 40 invasões americanas. As pessoas não sabem disso. E outros países da América Latina e Central também. A América do Sul tem menos intervenção direta militar dos Estados Unidos, mas tem as articulações dos golpes, e aí em todos os países da América Latina. Né? Um conjunto de exemplos, inclusive o nosso. Né? O nosso país sofreu um golpe, aí eu finalizo com isso a pergunta, a resposta, aliás. Nós sofremos o golpe de 64, articulado e pensado pelo Departamento de Estado por Washington. Nós sofremos o golpe de 16, articulado e pensado por Washington. Evidentemente que com a aliança fundamental com a classe dominante brasileira. Então, se nós sofremos isso, nós temos que ter consciência que nós precisamos ter, além da consciência nacional, além da consciência brasileira, aflorar cada vez mais na nossa esquerda a consciência latino-americana. Obrigada, Cícero. Cícero, você terminou aí a sua fala e eu me lembrei, os nossos militantes têm pedido muitas indicações de filmes, e aí se vocês depois pensarem em algum, mas eu já me lembrei do Marighella, que mostra exatamente isso que o Cícero acabou de falar, é o filme de 2019, e aí ele vai mostrar as interferências de Washington e dos Estados Unidos dentro da ditadura militar brasileira, né? Uma dica: Chove sobre Santiago, que mostra exatamente a interferência e articulação estadunidense no golpe contra Allende, que esse ano vai completar 50 anos, no dia 11 de setembro. O dia 11 de setembro, que foi o desastre e a calamidade para a classe trabalhadora latino-americana e mundial, é o 11 de setembro que aconteceu há 50 anos. É isso. Agora a gente já está falando um pouco sobre a questão da relação com o Brasil, mas quando a gente vai olhar para um cenário mais atual, que tem até a ver com o que a gente sofreu no Brasil aí a partir de 2013, a gente sabe que essas lutas e as relações da democracia da América Latina influem no Brasil, tanto quanto a relação democrática no Brasil influi na América Latina, né? E aí, para os nossos militantes da Avante, o que isso tem a ver? Como é que como é que se interliga? A gente viu agora que depois, nesse momento que antecedeu a vitória do Lula e um pouco depois da vitória do Lula, a gente também teve várias vitórias de partidos democráticos ao nosso entorno aqui, principalmente na América do Sul. O que vocês podem falar para a militância da Avante? Qual relação que isso funciona? Eca, contigo primeiro, depois. Bem, eu continuo muito preocupada com o nosso povo, a forma como ele se organiza. Eu acho que o Lula, talvez nem todo militante esteja prestando atenção, mas o Lula, nas suas falas, ele resgata muita coisa dessa luta do povo e da importância da participação popular nos governos populares. Isso a gente não tem trabalhado muito, que eu acho que por aí passa a nossa resistência que continua, porque eu não tenho dúvida que se o capital tiver uma alternativa que permita ganhar eleições ou assumir o comando do país, um novo golpe pode se armar a qualquer momento. Para mim não é síndrome de golpe, não é nada, mas eu acho que é cuidado. Eu acho que o fascismo crescente no Brasil, ele afastou a direita tradicional
do golpe, por enquanto, porque ele também é vítima. Os meios de comunicação corporativos, por exemplo, ninguém pode ter ilusão, a gente não pode nem ter nenhuma ilusão por conta do discurso que eles têm hoje. Até porque, onde ele se fortalece? No identitarismo. Negação de luta de classes e supervalorização do identitarismo. A gente tem que prestar atenção a essas questões. Quais são as táticas do capital nesse momento para o Brasil? Principalmente porque o Brasil é esse farol que influencia seu entorno nas conquistas de governos populares, não tenha dúvida. Então, os olhos estão muito voltados para nós. Né? E eu acompanho muito, esse período que eu fiquei doente, que eu pouco saí, eu acompanhei muitos os noticiários e os articulistas da grande mídia, exatamente para tentar entender esse momento do comportamento dos porta-vozes do capital e do imperialismo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Porque se a gente vê, o nosso governo está disputadíssimo pela direita, temos bolsonaristas e fascistas dentro do governo, a gente não pode negar esse fato, pode estar lá num cargo secundário, mas em comunicação com o povo, né? E em acesso a recursos. Então, eu li um artigo do Walter Pomar, essa semana, no 247, que ele fala da importância da crítica para fazer avançar, porém, a defesa do governo é fundamental que a esquerda faça. Né? Porque nós estamos sobre olhares muito argutos e atentos da direita tradicional, e a qualquer... ela reage muito rapidamente. Você veja que agora, essa semana, saiu uma notinha nos jornais, que o Lula recua em relação à questão das terras dos povos originários. Né? Que o Lula está disposto a negociar essa questão. O que é uma pressão muito grande do agronegócio e uma força muito grande que eles estão fazendo, né, de articulação e de fake news ainda muito contra os avanços que a gente possa ter na questão da defesa dos nossos povos originários, do combate ao banditismo, né, e as forças ilegais que estão a serviço do capital lá nas terras indígenas. Então, nós temos um cenário ainda muito tenebroso aí em vários pontos do Brasil. Nós temos políticas de extermínio em vários pontos do país. Extermínio de trabalhadores que estão em luta. A gente não pode ter em nenhum momento achar que está normal, né? Porque não está ainda. E precisa muito para a gente garantir a segurança, inclusive, dos nossos combatentes que estão nos fundões. Então, e tudo isso é a luta para o avanço do agronegócio, a expropriação das nossas riquezas minerais, né? O ataque à nossa biodiversidade e à nossa organização popular. Nós vemos aqui em São Paulo, por exemplo, a movimentação do Tarcísio de clara política de cooptação de lideranças populares nos territórios. Então, a direita, a gente tem que prestar muita atenção, porque a direita aprendeu a fazer movimento de massas e disputa nas ruas com a gente hoje. E a gente precisa não só se apropriar e trabalhar intensamente as novas tecnologias, como
não sair das ruas e voltar para as ruas, e voltar para os territórios e conversar. Temos feito pouco isso, né? Eu fico com muita angústia vendo que a discussão que a esquerda faz hoje, em qualquer grupo que você participe, é de cargo no governo, mas não a disputa do governo. Então, a gente tem que falar. E como é que se disputa o governo? Como é que se disputa o governo na política? Então, o tempo está passando, e a gente precisa disputar o governo. A gente precisa disputar o governo na organização popular, né? Então, eu acho e o Brasil, ele é essa referência, é esse farol para os povos latino-americanos e caribenhos. E se nós não tivermos vitórias aqui, nós também teremos derrota continental. Então, é muito importante a rearticulação das forças populares, a organização das forças e a politização das forças populares, a compreensão de luta de classes hoje, que significa a luta anti-imperialista hoje, por exemplo. Né? O que significa hoje? Todo mundo fala dos juros altos, mas ninguém denuncia quem está ganhando com juros altos. Por que nós não politizamos isso? Quem está ganhando com juros altos, gente? Tem gente ganhando muito dinheiro com juros altos, que é uma política antipovo, que é de terra arrasada para o país, né? De fim de emprego, então, de sabotagem. É uma política clara de sabotagem contra o governo popular. E a gente não está denunciando quem são, dá os nomes, CPF de quem ganha, que ganha muito dinheiro com a política de juros altos. A quem serve, não basta dizer que ele é um homem que está a serviço do Bolsonaro, porque não é isso só. Né? Ele é um instrumento que o Bolsonaro colocou lá a partir dos compromissos que ele tem. Então, para quem serve esse senhor? Né? E por que nosso povo lá não agilizamos? Por que o Haddad não agiliza? Então, quais são os impedimentos que a gente tem também? E tudo isso repercute e incide sobre as lutas dos povos latino-americanos, porque a gente vai ver. Ontem eu li, por exemplo, e fiquei satisfeita, que querendo saber mais profundamente sobre o convite que foi feito para o presidente da Argentina e até os BRICS. Então, para a gente entender também que instrumento é esse, quanto ele pode, nessa disputa da economia dessa nova ordem, né? E que nova ordem é essa, quem serve e tudo mais, para poder a gente entender também que tem a ver muito com a nossa política latino-americana. Obrigada, Teca. Ok, minha Cícero. companheira. Assim, nós vivemos os últimos 25 anos na América Latina momentos singulares da história. Claro, sempre a história tem momentos singulares, mas em especial aqui, porque a partir da eleição do Chávez em 98, que não começou no Brasil, foi com o Chávez em 98 na Venezuela. Claro que a partir da eleição do Lula em 2002 se expande mais a vitórias de governos progressistas. Nós só tínhamos antes desse período um governo de esquerda eleito, não estou falando de governos nacionais populares, mas um governo de esquerda eleito na América Latina, o Chile em 70, quando elegeu o Allende. A partir de 98, nós temos a eleição do Chávez, 2002 no Brasil, e começa um conjunto de eleições de governos de esquerda na América Latina. A Bolívia, o Evo Morales, o Rafael Correa no Equador, o governo nacional popular do Kirchner na Argentina, que não é bem exatamente a esquerda, mas é progressista, sem dúvida nenhuma, né, com o apoio da esquerda.
Nós temos a eleição do Tabaré Vázquez no Uruguai, nós temos a eleição da Bolívia, já falei, nós temos a eleição do Fernando Lugo no Paraguai. Lembrando que 4 anos depois ele sofre um golpe e é derrubado no impeachment que 2 dias, foi derrubado num golpe parlamentar, célere, e o que retirou da presidência. Nós temos em Honduras, a eleição em 2006 na Nicarágua, que Daniel Ortega volta à frente sandinista, volta ao poder em 2006. Nós temos em Honduras, aí subindo, né, fora da América do Sul, tanto Nicarágua quanto Honduras, nós temos em Honduras a eleição do Manuel Zelaya, que era um líder não originalmente de esquerda, mas que no governo abraça um projeto nacional de desenvolvimento, e este governo, Sara, teve um golpe militar clássico. Ele foi retirado do Palácio do Governo de madrugada de pijama com fuzil apontado para a cabeça. Em 2009, nós estamos falando de governo Obama nos Estados Unidos. Nós não estamos falando do Nixon, nós não estamos falando do Eisenhower, nós estamos falando do governo Obama. Com isso, eu estou querendo dizer, evidentemente, que eles mantêm uma ofensiva política e uma lógica de dominação permanente, independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos. Não há diferença entre a bomba dos democratas e a bomba dos republicanos. Elas caem na cabeça dos árabes, dos asiáticos e também da América Latina de uma maneira disfarçada, sempre. Então, nós tivemos um conjunto de eleições. Nessas eleições, nós tivemos, então, o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras, que foi antes do Paraguai, depois nós tivemos o golpe no Brasil. Logo após o que parecia ser um retorno do neoliberalismo, que foi avassalador para a América Latina no que diz respeito ao seu desenvolvimento ao longo do final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, neoliberalismo que inicia na América Latina com Pinochet e depois se alastra em diferentes governos, no Brasil, no caso, com o governo Collor. Nós ainda tivemos um golpe ainda que eu me esqueci, é tanto golpe que acontece no período recente, o golpe que derrubou Morales, que também foi retirado à força do Palácio. Tá? Mas logo em seguida nós tivemos um processo de retorno de governos populares, de vitórias importantes. O Lúcio Arce volta ao governo um ano depois na Bolívia. Com tudo que nós sofremos aqui no Brasil, e como o tema não é Brasil, eu estou procurando não tratar muito especificamente aqui, nós retornamos com o governo Lula e com todo o seu significado. Tá? Nós elegemos agora, o ano passado, na Colômbia. A Colômbia é um posto avançado do imperialismo estadunidense-americano há décadas. Elegeu Gustavo Petro, um governo de centro-esquerda, um governo popular. E vocês viram o que aconteceu hoje, Sara e Teca, hoje, e ouvintes aqui desse podcast. O Gustavo Petro anuncia uma tentativa de golpe militar na Colômbia e denuncia que os militares da reserva articulam um golpe. Está aqui um conjunto, sei que eu não vou mostrar no vídeo, porque eu me esqueci que é só o podcast, as pessoas ouvem. Né? Mas, assim, hoje isso. Então, nós temos ainda um processo, e, claro, tivemos uma vitória também nessa retomada de vitórias na esquerda, tivemos a vitória no Chile, tivemos a vitória da Xiomara Castro em Honduras, aí subindo lá para a América Central, que assume a presidência. Né? A vitória aqui do governo nacional popular, também do Alberto Fernandes, enfim. Mas eu estou citando esses exemplos, rememorando na cabeça aqui dos nossos camaradas militantes da Avante que ouvem esse podcast, no sentido de que, como em 25 anos, nós vivemos um momento tão único na história, de, sim, uma ofensiva pesada da classe dominante, no primeiro momento, com o desmonte neoliberal, o crescimento da extrema-direita, mas, por um lado, uma capacidade nossa de reação e de resistência também ímpar, também fundamental. Nós estamos, então, a América Latina vive esse turbilhão, e nós temos que compreender que nós só vamos conseguir avançar se nós aprofundarmos as relações no continente, aprofundarmos a Unasul, brigarmos cada vez mais em defesa da multipolaridade no mundo. Não será com política de cedência a Washington que nós vamos avançar.
Isso é muito importante ser dito, porque algumas pessoas, até do PT, acham que pensam um pouco diferente do que a gente está dizendo aqui. E como disse o Che Guevara no famoso o discurso histórico da ONU, nós não podemos confiar um tantinho assim no imperialismo. Ele vem. O imperialismo não é um termo dos anos 50, dos anos 60. O imperialismo é absolutamente atual. O processo de dominação política e econômica é presente. O ataque às e dentro dos marcos do capitalismo nós estamos falando. Ou vocês acham que o ataque às empresas brasileiras aqui que teve na Lava Jato, articulado por Washington, está atacando o capital nacional? Nós não estamos falando nem do processo. Então, a preocupação deles é manter a dominação sobre esse canto do mundo, custe o que custar. E nosso dever histórico é derrotar o imperialismo. Leve o tempo que levar, custe o que custar. Obrigada, Dicas, Cícero. Sara, dicas de filmes, né? O pessoal está Dá, pedindo dá dicas de dica, dá filmes. dica. Chove sobre Santiago, sobre o golpe no Chile, que demonstra, inclusive, a participação americana. Esses dois que eu vou falar agora é Hollywood total, mas são filmes muito bons. Sobre Fogo Cerrado, da Revolução Nicaragüense, da Revolução Sandinista de 79, é com Nick Nolte, uma estrela de Hollywood, acho que muita gente conhece, né? Mas um filme muito bom. Eu não sei onde tem, tá? Qual streaming tem, eu não sei. Eu acho que Chove Santiago é capaz de ter no YouTube. Havana, com o Robert Redford, que é claro, um filme, o centro é um romance e tal, mas o pano de fundo é a Revolução Cubana. E também não é a ótica, eles é um filme hollywoodiano, mas não é a ótica estadunidense sobre a Revolução Cubana. Esses são filmes ficcionais. Claro que documentários nós temos muito. Um dos que eu recomendo são 3, são 3 volumes de 1h30 cada, mas é um documentário muito importante, A Batalha do Chile. Eu falo de novo com o Chile porque esse ano completa 50 anos da derrubada da primeira experiência de transição democrática ao socialismo, que foi massacrada pelos tanques e pelas armas, tá? no Chile em 73. A Batalha do Chile, volume 1, volume 2, volume 3. É um documentário que foi amplamente premiado nos anos 70 na Europa. É documentário, né? Então, com as imagens, ele analisa o processo de eleição do Allende, o seu governo, o boicote sofrido durante todo o governo, a articulação dos Estados Unidos para derrotar o primeiro governo popular do Chile, a primeira experiência de transição democrática ao socialismo do mundo. Obrigada, Cícero. Teca, quer deixar alguma indicação? A gente não está te ouvindo. Tenta ver, troca a posição da mão aí. Troquei. Pronto. Mudou? Não, eu tenho, lá nos anos 60, a gente tinha, todo militante de esquerda tinha assistido Queimada, que eu acho que tem a ver também com essa luta mesmo latino-americana. E é um filme que eu não sei se a gente encontra ainda, mas é muito interessante também. Eu acho que dessa lista que o Cícero fala, Chove Santiago é obrigatório. Verdade, né? É obrigatório Chove sobre Santiago. É porque realmente dá esse panorama fantástico mesmo né, do que foi todos esses ataques aí. E o Chile realmente é bem emblemático nessa questão dos ataques imperialistas, né? Então, é uma produção muito importante para a gente assistir. Agora, eu realmente recomendo Queimada, porque é muito forte também, muito importante, assim, nossa militância lá, da minha geração inicial lá dos anos 60, 70, a gente assistia obrigatoriamente Queimada, porque era realmente, além de tem uma filmografia extraordinária aí na esquerda, mas esses são realmente emblemáticos e muito importantes. Agora, eu queria colocar aqui, assim, também um alerta para a nossa militância avantina, a questão do aprofundamento do que é a acumulação do Fórum São Paulo, que eu acho que é um instrumental extremamente importante de unificação
de políticas, né, de discussão política na América Latina. Eu acho que os avanços que tem tido, né, a cada reunião que faz e cada orientação que dá para as disputas no nosso continente, na nossa América, é muito, muito importante que a gente acompanhe e esteja, né, até para que ele continue sendo um celeiro de discussão e de orientação e não seja contaminado os desvios que podem ocorrer. É isso. Obrigada, Teca. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast da Avante. E aí, excepcionalmente, nesta edição de oficina, você já sabe que eu sempre dou os nossos horários, os nossos encontros. A gente não se encontra no próximo domingo, porque o próximo domingo é Dia das Mães e a militância avantina escolheu não se encontrar no domingo. Então, nós nos encontramos na próxima quarta, que Ok. é a próxima quarta às 7 horas, que é o nosso penúltimo encontro. E aí lá a gente vai ter Teca e Cícero também para bater mais um papo com a gente, com a nossa Ok. militância ali ao vivo. Teca, Cícero, deixar o beijo de vocês para a militância da Avante, eu já agradeço a participação de vocês. Abração, Sara, abração, camarada Teca, abração a todas as camaradas da Avante que estão acompanhando essa importante jornada de formação nossa. É fundamental, formação política, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Com certeza, camarada Cícero. Eu quero dar um abraço a todos os companheiros e companheiras, camaradas no geral, e parabenizar essa equipe que tocou essa formação, que está tocando essa formação. Eu não participei porque eu fiquei realmente muito mal, mas eu acho que uma das ações mais importantes desse ano da Avante para a sua militância, né? Muito importante. Eu tenho visto elogios importantes, né, da militância, sentindo realmente que essa necessidade. E eu acho que nossa formação ela é permanente e esse material todo produzido vai estar sempre à disposição da nossa militância e é um instrumento também, né? É todo um instrumental que a gente vai ter para estar trabalhando nas nossas frentes, né? Eu acho que é muito importante tudo isso. Eu acho que a Avante está de parabéns por ter esse processo. Realmente ele está sendo muito rico. E obrigada, gente. Obrigada, Sara, linda, maravilhosa, que faz tempo que eu não vejo. Meu camarada Cícero, filho da minha companheira Julieta Balestro, maravilhosa, saudosa. Legal, Teca. E um grande abraço a todos os companheiros e companheiras. Gente, um beijo e nos vemos na quarta-feira. E aí você sabe que você pode voltar esse podcast aqui para ouvir quantas vezes quiser, pegar todas as indicações de filme com calma e tranquilidade. Até a próxima, pessoal. Até